Olá, você vai ver no jornal de hoje: grandes devedores de impostos, homenagem a conselheiros tutelares, enchentes no Rochdale. Confira destaques da 68ª sessão ordinária. Uma pequena lista, só dos laboratórios do nosso município. A Unasco, ela deve quase 4 milhões. Diagnóstico da América S.A., 3 milhões e 500. Diagnóstico de 3 milhões e 500 mais 1 milhão e 700. O Melo, que é tão conhecido na nossa cidade, sabe quanto que ele deve, vereador Bonin? 1 milhão e 500. Unilab, laboratório de análise também da nossa cidade, 1 milhão e 200. Montreal já passo para Vossa Excelência também, é o hospital, já não é o laboratório. Resumindo, a soma desses laboratórios deve 12 milhões 460 mil reais para o nosso município. O quanto poderíamos fazer de exames para a nossa municipalidade? Diminuiria as filas dos nossos hospitais. Governo Federal lança plataforma digital para facilitar a vida do trabalhador brasileiro. A ideia é acelerar o atendimento ao trabalhador, simplificando processos. Por meio da plataforma, ele pode, por exemplo, fazer curso de qualificação e procurar emprego sem sair de casa. As empresas também podem se utilizar dos serviços para verificar, por exemplo, currículos de profissionais e enviar demandas de vagas no mercado. Projeto que regulamenta a presença de acompanhante em unidades de saúde é aprovado. Confira na entrevista exclusiva com o vereador Dr. Bonin. Com esse projeto 235, nós queremos regulamentar que, independente de qualquer faixa etária, qualquer pessoa que procure uma unidade de saúde do município de Osasco, desde uma UBS até um hospital, estando, lógico, num regime de internação ou de observação num pronto atendimento, ele tenha direito a esse acompanhante. E os filmes que estão chegando ao circuito nacional. Olha aí, foi perguntar uma vez. Que está matando os perros paraguaios? É agora no Câmara Notícias. A Câmara Municipal realizou nesta terça a 68ª sessão ordinária do ano. Na abertura da sessão foram lidos em plenário mais de 25 projetos de autoria do vereador Tinha de Ferreira. Dentre eles, o de aproveitamento de madeira proveniente da poda de árvores, o que propõe a implantação de asfalto permeável e rede de captação de águas pluviais, o que cria o programa de incentivo ao planejamento familiar e o que cria uma comissão para mediação de conflitos nas escolas da rede pública. A gente entra agora na fase de oradores inscritos. O vereador Alex Sá retomou a questão dos grandes devedores de impostos na cidade e falou também de uma sugestão de que as dívidas sejam trocadas por serviços. O discurso foi comentado pelos vereadores Daniel Matias, Mário Luiz Guide, Didi e Tinha de Ferreira. Em outra fala aqui na tribuna, nós falamos aqui com relação às grandes empresas e prestadoras de serviços que têm dívida com o nosso município, seja ela por IPTU, seja ela por ISS, outras dívidas mais, e dívidas essas milionárias. Na última fala que tive aqui, usei o microfone de à parte para que pudesse apartear o vereador Tinha de Ferreira. E eu falei, o Tinha dado como exemplo aqui, que nós pegamos essas empresas que têm deve grande quantia para o nosso município, de alguma forma ela possa nos pagar, seja com serviço ou seja efetivamente sanar a sua dívida conosco. Porém, nós já temos visto, essas empresas elas não têm nenhuma boa vontade de fazer esses pagamentos. Tendo em vista que recentemente nós fizemos aqui, votamos nesta casa, um incentivo, que era o desconto dos honorários de quase 50% dessa dívida, para que ele tivesse essa anistia, para que eles negociassem essa dívida. E negociassem inúmeras parcelas. Mas as grandes empresas, os grandes devedores, não se pronunciaram e não procuraram a prefeitura para fazer essa negociação, para fazer esse gesto que está querendo pagar essas dívidas. São laboratórios, são hospitais. E aqui eu quero fazer uma reparação. Na minha fala passada, eu usei o microfone de à parte falando do Cruzeiro do Sul,
que realmente tinha uma dívida com o nosso município, e ele acatou aí a anistia e acabou fazendo alguma negociação, ou pagou, fez alguma negociação que já não conta mais na lista dos devedores. Mas nós temos o Montreal, nós temos aí grandes laboratórios dentro do nosso município que tem grandes dívidas. E horas, se nós estamos com a nossa saúde precisando de baixar a fila de espera nos exames, nas consultas, por que não o nosso prefeito Roger Lins, de alguma forma, usar essa dívida que essas empresas têm com o nosso município, esse laboratório, fazer um abatimento em troca de serviço. Nós temos centenas de empresas que devem para o nosso município. Dentre elas, eu posso citar aqui a faculdade de Anhanguera. Ora, são milhões, vereador tinha. Aqui, consultando, tem mais de 8 milhões de dívida com o nosso município. E esse valor poderia ser vertido para o nosso município. Como? Capacitando os funcionários públicos, dando bolsa de estudo para as pessoas mais carentes. Tem inúmeras formas de eles fazerem esse pagamento, se verdadeiramente eles quiserem fazer isso. Agora depende de nós. Como depende de nós? Para que nós possamos passar nesta casa, nobres vereadores, nobre vereador, líder desta casa, o vereador Tinha, uma lei que o vereador Riba, igualzinho eu tinha, desculpa, uma lei que obriga a eles fazer os pagamentos de suas dívidas em troca de serviços. E fazer também desapropriação dessas empresas que têm grandes terrenos, grandes áreas. Nós temos aqui a Cobrasma. Vocês conhecem muito bem a área da Cobrasma. Só a Cobrasma deve em torno, para nosso município, para a municipalidade, mais de 160 milhões. E eu estou aqui em minhas mãos, nobres vereadores, uma pequena lista, só dos laboratórios do nosso município. A Unasco, ela deve quase 4 milhões. Diagnóstico da América S.A., 3 milhões e 500. Diagnóstico de 3 milhões e 500 mais 1 milhão e 700. O Melo, que é tão conhecido na nossa cidade, sabe quanto que ele deve, vereador Bonin? 1 milhão e 500. Unilab, laboratório de análise também da nossa cidade, 1 milhão e 200. Montreal já passo para Vossa Excelência também, é o hospital, já não é o laboratório. Resumindo, a soma desses laboratórios deve 12 milhões 460 mil reais para o nosso município. O Montreal, especificamente, ele deve 3 milhões 547 mil reais para o nosso município. Nós podemos, de alguma forma, aí, fazer com que essas empresas, esses grandes devedores, possam nos pagar prestando serviço. Nós temos aqui grandes bancos, o Santander, por exemplo. O Santander deve milhões e milhões para o nosso município. E o banco que está devendo esses valores, eles não acertam, mesmo tendo essa anistia, é porque realmente ele não quer pagar. Nós temos ali na Avenida Flora uma grande área da família Jaguaribe, que agora passou a sofrer uma ocupação, e nós fomos fazer levantamento. A família Jaguaribe tem uma dívida enorme de IPTU na nossa cidade, tem os seus terrenos, que muitas vezes estão ali sem estar murados, sem calçamento, muitas vezes oferecendo risco à população, e não paga a sua dívida com o município. Eu acho de suma importância esse tema que você está trazendo aqui, porque nós precisamos chamar esses devedores do município para que possam começar a renegociar essas dívidas. E quem não tem condição, colocar os seus próprios bens ativos para que possa pagar. Ou seja, nós temos uma área ali que está sendo invadida, que poderia estar sendo negociada com a prefeitura para a construção de moradia, para que pudesse contemplar a população, e nós vemos essas ocupações acontecendo de forma irregular, e depois vai sobrar para a prefeitura ter que ir lá retirar as famílias que estão ocupando ali. O senhor falou de apresentar, eu apresentei um projeto, logo depois da minha fala, autorizando ao prefeito fazer esse tipo de tratativa, né, de compensação. E uma das grandes empresas, eu já tive um contato com uma dessas grandes empresas, eles têm um interesse, que já tinham interesse, já no fim do governo passado, de fazer essa negociação, porque eles não têm a substância hoje de fazer o pagamento. Então, quer dizer, nós temos um caminho por aí. Tá? Tem todo o meu apoio. Eu fiz esse projetinho que ele é autorizando ao executivo a poder fazer esse encontro de contas. Vim com um decreto, se apropriar e fazer o encontro. Tá? Então, eu acho que esse caminho é o caminho certo. Eu acho que essa casa, eu não sei se é o caminho certo, a gente trazer dessa situação uma CPI, para a gente trazer tudo, encontro, para poder realmente, para ver quem realmente está respeitando essa cidade. Tá? O pobre paga, ou porque o rico não paga.
Eu só gostaria de saber se o Alex da academia tem essa informação, se esses empresários, esses donos de terras, se por acaso eles foram acionados na justiça para pagar. Porque os pobres não podem ficar devendo, não, que os caras vão lá tomar geladeira, quer prender, quer tomar casa, e o povo assustado já vai para leilão, põe até em leilão, viu? Eu não sei se esses ricos aí estão acionados judicialmente, que é a forma correta de se cobrar isso. Mas eu queria dizer o seguinte: a lei, se ela é igual para todas, tem que ir para cima desses cabos e fazer eles pagarem. E 18 de novembro, dia do conselheiro tutelar, foi tema do discurso do vereador Josias da Juco. Na tribuna, o parlamentar, que é autor do projeto que inseriu a data no calendário oficial da cidade, falou sobre a homenagem que os conselheiros receberam na prefeitura e destacou o importante trabalho feito por estes profissionais. Eu queria dar os parabéns hoje ao Executivo pela ação que aconteceu, promovida principalmente pelo prefeito, acerca da homenagem ao Dia do Conselheiro Tutelar. Esse dia foi instituído aqui por um projeto de lei de minha autoria, que foi votado pelos senhores vereadores, e fico muito feliz por essa propositura que o prefeito sancionou, e além dele sancionar, ele entendeu que teria de fazer esse ato hoje em homenagem aos conselheiros tutelar. O conselheiro tutelar, ele tem um papel muito importante na cidade de Osasco. Ele é eleito como nós, vereadores, ele passa uma proposta para as pessoas, ele faz um curso, ele faz até uma prova para prestar esse serviço como conselheiro tutelar. Depois, eleito, ele tem as suas obrigações, e hoje a gente falava um pouco da importância do trabalho desses conselheiros. É difícil, eu imagino, vereador Ricardo, o que esses conselheiros não passam, muitas vezes até em buscar uma criança na boca ou no tráfico, ou muitas vezes abandonado pela sua família, ou muitas vezes aquele que o pai não se preocupa se o filho está indo para a escola ou não, ou não se preocupa qual é a condição que seu filho ficou em casa, se ele está passando fome ou não. Queria deixar meus parabéns para todos, vereador Daniel, mas em especial aos que estiveram aqui hoje, ao Márcio, que está aí presente, a Tânia, a Graziela, a Denise e ao Juvencio. Vocês, cada dia mais, não deixam, sem dúvida nenhuma, essa cidade orgulhoso. Eu, como vereador, estou orgulhoso pelo trabalho de vocês na cidade de Osasco. E veja também no Câmara Notícias, enchentes na região do Roxidale. Confira a segunda parte da 68ª sessão ordinária. Nós teríamos, sim, gente, uma responsabilidade de pedir esse PPA de volta, incluir nesse PPA o sistema de drenagem urbana dessa cidade. Porque senão nós vamos continuar vendo sábado de madrugada, prefeito, vereadores, ir para a casa do povo para tirar fogão, tirar colchão e tirar um monte de coisa. Porque nós não estamos cuidando adequadamente para o futuro. E vereador Dr. Bonin fala sobre a aprovação de projeto sobre acompanhantes em unidades de saúde. É de fundamental importância a presença dessa pessoa no sentido de colaborar com a equipe médica, com o médico e toda a equipe de atendimento, no sentido de dar mais informações. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado.
Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com os assuntos que movimentaram a 68ª sessão ordinária do ano. Um dos problemas mais antigos da cidade, as enchentes na região do Rochdale, foram tema de debate. Na tribuna, o vereador Tinha de Ferreira parabenizou o prefeito pela ação imediata aos moradores após as chuvas do final de semana. Lembrou o Plano Municipal de Drenagem e defendeu que o projeto do Plano Plurianual retorne à casa para que o plano seja incluído. Eu quero aqui hoje, de todo o transtorno que aconteceu na cidade de Osasco, nesse fim de semana, parabenizar o prefeito pela atitude que ele tomou imediatamente, porque debaixo dessas enchentes que tivemos tem família, tem mãe, crianças, filhos. Então, a atitude do primeiro momento de você atender, tem que atender permanentemente a vida, atender ali o ser humano e cuidar. Entendeu, Mário? Eu acho que a atitude que o prefeito tomou adequada, correu para socorrer. E lá nós temos problemas que têm que ser resolvidos. Se aquilo aconteceu com um monte de terra dentro daquele braço morto, tem que ver quem é o responsável que deixou aquela terra sabendo que nós temos chuvas. Tem que saber as responsabilidades. Porque encheu, voltou a água muito rápido para dentro das casas, Didi. E ali estão canalizando e todo mundo sabe que nós estamos num período de chuva. Não era para estar para aquele canto, estar com aquele monte de terra, interrompendo a passagem da água. Então, a responsabilidade tem que ser chamada. Eu não sei se a fiscalização compete à Secretaria da Habitação, à Secretaria de Obras, mas nós, legisladores, temos que cobrar isso, porque ali muitas famílias perderam tudo. O nosso PPA desse ano, que eu fui aqui, até na discussão que teve nessa casa, eu discuti muito que lá nós tínhamos um problema que não estava atendendo o nosso plano municipal de drenagem para a cidade. Lá está zero. E aqui eu discuti nas duas audiências públicas, discuti nesse plenário e fui vencido pelo plenário. Esse livrinho aqui, TV câmera que poucas pessoas têm, é o Plano Municipal de Drenagem Urbana. Pode chamar, presidente, a câmera aí, ó. Está aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é lei nessa casa, que foi aprovado aqui em 2015 por alguns nobres vereadores que aqui estão. Isso tinha que estar no PPA, para atender os 4 anos. Porque essa lei diz que nós temos que atender, para os 4 anos, 28 milhões por ano. E nós não temos isso no PPA. Então, eu acredito, para a gente não ter essa imagem que aconteceu no Rochdale e em alguns outros lugares da cidade, que essa casa nós teríamos, sim, gente, uma responsabilidade de pedir esse PPA de volta, incluir nesse PPA o sistema de drenagem urbana dessa cidade. Porque, senão, nós vamos continuar vendo, sábado de madrugada, prefeito, vereadores, ir para a casa do povo para tirar fogão, tirar colchão e tirar um monte de coisa. Porque nós não estamos cuidando adequadamente para o futuro. Não adianta a gente resolver o problema nesse momento. Então, de parabéns quem foi lá. Eu não estive, porque eu não estava aqui, mas os vereadores que foram, os prefeitos que foi, secretário, estão de parabéns. Foi lá para atender o ser humano. Mas nós temos que pensar pela frente. E a frente está aí. Então, nós temos que cuidar desse sistema de drenagem, porque é lei do município. Eu cobrei aqui das duas audiências públicas, cobrei nessa casa e cobrei aqui no plenário. Nós não estamos atendendo no nosso PPA. E nós não atendemos. E não vamos atender para os 4 anos. Isso é ruim, gente. Nós vamos... O que aconteceu o fim de semana, vamos para mais fim de semana, no próximo ano, para chegar em 1.100, nós temos os mesmos problemas da cidade, e não é isso que nós queremos. Mas aonde tem a canalização, ela tem que continuar, nós temos essa casa que apertar, aquilo é dinheiro do governo federal, nós temos que saber como que está aquilo, onde está aquele dinheiro, onde está na caixa, cobrar da Secretaria de Finanças, para poder fazer aquelas obras andarem. Aquela obra não pode ficar mais um ano parada como ficou. O ano passado, ficou esse ano, então eu estou vendo que está vindo um problema contínuo. Não é um problema localizado, não é um problema desse governo, mas é um problema que nós não podemos deixar continuar. Nós estamos aqui para isso, é para cobrar. Como nós temos que cobrar a Sabesp, que há 20 anos tem um contrato conosco e não chegou a 30% dos esgotos dessa cidade.
o atendimento. Nós temos que cobrar isso da Sabesp. Temos que cobrar. Nós somos vereadores, temos que cobrar, porque foi cedido aqui o contrato com a água, com tudo, estou ganhando muito dinheiro com isso, e não atende aquilo que foi posto no papel. Sabe por que enche, Mário? Porque o rio está acima, é igual aquele pedaço da Cuiabá. Por que se enche naquele canto, a água para aquele canto? Porque o rio está acima do nível de onde construíram as casas. É um problema gravíssimo que vai resolver, mas dá para amenizar. Amenizar é terminar aquela obra tem que terminar para o leito, para o rio correr. Infelizmente, gente, eu já tinha dados técnicos daquele nosso piscinão, ele não resolve o problema. Tem que ter 6 piscinão daquele para resolver. Aquele piscinão não vai resolver. Limpo ou não limpo, sendo limpo, ele não vai resolver o problema. E os vereadores Ralph Silva e Ribamar Silva, líder do governo na casa, também comentaram a situação das enchentes e falaram sobre a decisão do prefeito de decretar estado de calamidade pública. Parabenizar o nosso prefeito que há poucas horas aí decretou estado de calamidade pública na nossa cidade. E só para as pessoas que estão acompanhando a gente aí entenderem, o prefeito vai, com essa medida, ele vai conseguir atender, num curto espaço de tempo, as famílias que foram atingidas aí pela enchente, na parte não só de dignidade da pessoa humana, como compra de colchões, vestuários, alimentos, o que for necessário, vereador Ricardo Silva. Uma medida de coragem aí, uma medida necessária na nossa cidade aí, para atender aquela população que foi atingida pela enchente. Parabenizar a primeira-dama e ao prefeito pela ação. O prefeito colocou no grupo dos vereadores que estaria indo para lá, e alguns vereadores foram no sábado, 10 e pouca da noite. Acho que a atitude do prefeito de ir lá na hora que aconteceu o ato tem que ser parabenizada. O prefeito não se escondeu, foi para cima, para conversar com as famílias. Óbvio que com essa atitude que ele fez hoje de calamidade, declarou calamidade pública, vai ter recurso agora para poder ajudar as famílias, mas a gente não quer isso, ajudar as famílias a resolver esse problema depois que acontece. A gente que o prefeito está lutando, tinha uma grana, um dinheiro que estava em Brasília, que tinha quase perdido, e o prefeito foi no começo do ano, retomou esse dinheiro para fazer, para dar continuidade à obra que tinha começado, e aí com certeza o governo está empenhado em ajudar essas famílias, a não ajudar as famílias agora porque aconteceu isso, e sim resolver e sanar o problema, porque eu acho que isso já está há 40 anos aí, passou vários governos, e ninguém se preocupou tanto como o governo do prefeito Rogério Lins, de ir para cima. No domingo passou o dia inteiro lá ajudando, o Alex da Academia, tem uma ONG que é parceira do vereador Alex da Academia, que cedeu algumas cestas, cedeu colchões, cobertores, e nós fomos buscar lá. Acho que o papel do vereador não é esse, mas quando aconteceu o ato, nada mais justo do que os vereadores ser solidários a essas famílias. Então, deixar aqui registrado o meu agradecimento pela postura do prefeito, pela postura da primeira-dama e toda a equipe da prefeitura que esteve lá envolvida, ajudando essas famílias. Os vereadores aprovaram na sessão ordinária do último dia 14 o projeto de lei número 235 de 2017, que trata da permissão de acompanhantes sem restrição de idade nas dependências das unidades de saúde da rede pública municipal. E nós recebemos o autor do projeto, o vereador Dr. Bonin, que comentou a importância da proposta, o papel fundamental que o acompanhante pode exercer e falou sobre a expectativa pela sanção do prefeito. Anteriormente, os menores de 18 anos, os maiores de 65 anos, de uma maneira informal, acabaram tendo direito a esse acompanhante. Com esse projeto 235, nós estamos então nós queremos regulamentar que, independente de qualquer faixa etária, qualquer pessoa que procure uma unidade de saúde do município de Osasco, desde uma UBS até um hospital, estando, lógico, num regime de internação ou de observação num pronto atendimento, ele tenha direito a esse acompanhante, né? E nós queremos frisar que a figura do acompanhante ela é fundamental. Eu, como médico, muitas vezes no meu atendimento, a gente sente falta, principalmente quando se trata de uma pessoa mais idosa, que às vezes tem até uma certa dificuldade de comunicação com a gente, de entender as informações que a gente passa, a gente sente falta da presença desse acompanhante. Então é de fundamental importância a presença dessa pessoa no sentido de colaborar com a equipe médica, com o médico e toda a equipe de atendimento, no sentido de
dar mais informações. Muitas vezes a gente pede algumas informações para o paciente que ele não sabe nos passar, às vezes a família, alguém da família sabe dar essa informação de uma maneira mais precisa. E também na hora de nós passarmos orientações, esse acompanhante pode ser uma figura assim, de fundamental importância. Então, assim, o projeto é importante no sentido de que se regulamente a presença desse acompanhante e que esse acompanhante seja uma pessoa, que eu quero deixar bem claro, que possa realmente participar do ato médico, que possa ajudar a equipe médica, o pessoal de enfermagem como um todo, a prestar um melhor atendimento para o paciente. E, dentro do possível, de uma maneira bem assim, tranquila, de uma maneira educada, às vezes cobrar determinadas ações que possivelmente possam não estar acontecendo. Então, essa é a principal importância desse projeto 235, que nem você falou, foi aprovado já em segunda discussão e agora está indo para a sanção do nosso prefeito Rogério Lins, que eu tenho praticamente absoluta certeza que nós teremos esse projeto sancionado, até porque isso não vai gerar nenhuma despesa para o município, só benefício para a população como um todo. E depois do intervalo você vai ver mais apoio ao trabalhador brasileiro com a plataforma digital Emprega Brasil. Nela estão 4 ações que vão melhorar e modernizar o atendimento e a qualificação dos trabalhadores. Carteira de Trabalho Digital, Cine Fácil 2.0, Seguro-Desemprego Web e Escola do Trabalhador. E veteranos do São Paulo e do Internacional entram em campo em partida beneficente neste sábado. Não perca! Pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe até de volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Um pacote de serviços digitais para o trabalhador brasileiro. Essa é a proposta da plataforma do programa Emprega Brasil. Entre os benefícios estão o encaminhamento para o seguro-desemprego e qualificação à distância. Conheça as possibilidades do portal na reportagem da TV NBR. Em um único banco de dados, a integração entre quem já trabalha ou precisa trabalhar com quem precisa empregar. A plataforma digital pertence ao Ministério do Trabalho. Nela estão 4 ações que vão melhorar e modernizar o atendimento e a qualificação dos trabalhadores. Carteira de Trabalho Digital, Cine Fácil 2.0, Seguro-Desemprego Web e Escola do Trabalhador. As iniciativas fazem parte do programa Emprega Brasil. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que, com a iniciativa, o trabalhador brasileiro terá sua vida profissional na palma da mão. Atualmente, para que um serviço seja realmente efetivo, ele deve estar plugado ao mundo digital e acessível na palma da mão das pessoas. Pensando nisso, o Ministério do Trabalho lança hoje uma revolucionária plataforma tecnológica de prestação de serviços ao trabalhador por meio digital, desenvolvido especialmente para as necessidades do trabalhador brasileiro, o Emprega Brasil. A ideia é acelerar o atendimento ao trabalhador, simplificando processos. Por meio da plataforma, ele pode, por exemplo, fazer curso de qualificação e procurar emprego sem sair de casa. As empresas também podem se utilizar dos serviços para verificar, por exemplo, currículos de profissionais e enviar demandas de vagas no mercado. As informações vão ser disponibilizadas também em todas as agências de emprego do Cine, o Sistema Nacional de Emprego.
emprego. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho elogiou e disse que o programa coloca o país na era digital, junto com a nova lei do trabalho. A nossa reforma trabalhista, modernização da reforma em 2017, fez com que nós chegássemos à revolução digital, modernizando a nossa legislação. Hoje nós temos todo o instrumental jurídico e um instrumental tecnológico para que o trabalhador brasileiro consiga rapidamente ser empregado, as empresas, estimuladas pela segurança jurídica, poderem empregar mais e, ao mesmo tempo, a Justiça do Trabalho, com esse instrumental jurídico, poder discutir, poder resolver e pacificar os conflitos com rapidez. Na cerimônia, o presidente Michel Temer destacou que o objetivo de seu governo é levar o país ao século XXI e comemorou a geração de empregos no país. Mais de 304 mil postos de trabalho com carteira registrada. Mas volto a dizer, de ocupações, nós atingimos mais, a esta altura, de 1.100.000 ocupações ao longo desse trimestre. O que significa precisamente aquilo que, ao longo do tempo, nós plantamos lá atrás na nossa chamada ponte para o futuro. Nós tínhamos que sair de uma recessão muito preocupante. Levamos 6, 7, 8 meses para começar a sair da recessão e, logo em seguida, nós começamos a produzir dados positivos. 5.000 profissionais de saúde básica vão ser capacitados para o atendimento à população negra. Uma campanha também foi lançada para melhorar o acolhimento das pessoas pretas e pardas, que representam 54% dos brasileiros. A população negra representa 54% dos brasileiros e os indicadores mostram que existem situações de vulnerabilidade, como maior prevalência de doenças crônicas e infecciosas entre pessoas pardas e pretas. A vulnerabilidade está também no acesso aos serviços de saúde. Dados de uma pesquisa nacional demonstram, por exemplo, que quase 38% da população adulta preta ou parda avaliou a sua saúde entre regular e muito ruim. Esse índice é 29% entre brancos. Já a proporção de pessoas que consultaram médico no último ano é menor entre pretos e pardos, 69,5%, enquanto a média nacional é de 71,2%. O governo vai investir em 2018 mais de R$2 milhões em pesquisas sobre doenças que afetam a população negra, além de capacitar 5.000 profissionais em saúde básica voltados exclusivamente para essa população. Nós estamos trabalhando fazendo mais com o que temos, tentando integrar essa população hoje em situação de desigualdade dentro do nosso sistema, atendendo de forma integral em tudo que o negro brasileiro precisa. E para garantir um atendimento ético, humanizado, de qualidade no sistema de saúde, foi lançada uma campanha com o slogan: o SUS está de braços abertos para a saúde da população negra. Vamos continuar avançando naquilo que for possível. Toda medida que for possível ser tomada, será tomada no sentido de dar apoio, de integrar essas pessoas cada vez mais ao sistema e permitir que haja uma equidade no atendimento a todos os brasileiros. Hora do cinema aqui no Câmara Notícias. E hoje nós temos 2 dicas, começando pelo drama brasileiro Não Devore o Meu Coração. O filme conta a história de Joca, um jovem de 13 anos que descobre o amor quando conhece Bazano, uma menina paraguaia. No entanto, para conquistá-la, Joca passará por grandes dificuldades relativos a problemas de fronteira entre o Brasil e o Paraguai e a relação com seu irmão Fernando, um homem que pertence a uma perigosa gangue de motociclistas. O coração sempre foi tudo. A outra dica é o documentário Lígia, uma escritora brasileira. Produzido pela TV Cultura, o documentário percorre a trajetória pessoal e profissional da grande dama da nossa literatura. Tudo mostrado por meio de depoimentos de profissionais da área, familiares e amigos. A força que
que ela tem nos seus textos. As nuvens em Lígia estão em eterna conspiração. A ciranda é uma ciranda. E a solidariedade vai entrar em campo neste sábado. O campo do Petrolhão, que fica ali na região do Jardim Bela Vista, recebe o jogo beneficente Veteranos do São Paulo contra Veteranos do Internacional. Entre os veteranos famosos confirmados na partida, que começa a 1h da tarde, estão Miller, Pavão, Sidney, Axel, André Luiz, Macedo, Alexandre e Igor, ex-jogador do São Paulo. O evento também terá uma disputa entre o time feminino do Show de Bola e o Audax. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Metade do que for arrecadado será destinado ao Lar Buçocaba e a outra metade será encaminhada ao Fundo Social de Solidariedade para ajudar os atingidos pelas enchentes no Roxidale. O campo do Petrolhão fica na rua Monte Arará, número 200, no Bela Vista. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Uma frente fria avança pelo litoral de São Paulo nesta quarta-feira e reforça as áreas de instabilidade que já estão no estado. A região metropolitana vai ficar com o céu encoberto ao longo de todo o dia e são previstas várias pancadas de chuva que vêm com forte intensidade e devem acumular grandes volumes. A chuva deve vir com raios e rajadas de vento. Há condições para temporais na região metropolitana. E, além disso, há possibilidade também para queda de temperatura. Ainda não vai fazer frio, mas a temperatura já fica mais amena no período da tarde. Na capital, a mínima é de 17 graus e máxima de 25. Em Mogi das Cruzes, mínima prevista de 16 graus e máxima de 24. O Câmara Notícias está terminando. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Fiquem agora com a nossa programação.